Olá, tudo bem? O meu nome é Luísa Salé, eu sou terapeuta homeopata e hoje, dia 10 de abril de 2020, faz exatamente 265 anos que Hahnemann, o fundador da homeopatia, nasceu. E sim, a homeopatia favorece a longevidade, porque ele próprio viveu até os 88 anos de idade, tendo uma vida muito saudável, produtiva, útil e criativa até o final. Tanto é que até hoje nós estamos aqui sendo curados, tratando pessoas, estudando e dando continuidade ao seu trabalho. Bem, a sua biografia é bem extensa e imaginem só um ariano dando novos rumos para a medicina. Mas, para comemorar o Dia Mundial da Homeopatia, eu selecionei alguns aspectos que eu considero mais importantes para contar para vocês um pouquinho mais sobre a vida dessa pessoa genial que foi Christian Frederick Samuel Hahnemann. Então vamos lá. Ele nasceu dia 10 de abril de 1755 em uma cidade da Saxônia, na parte sul da Alemanha Oriental, que se chama Messing. O seu pai ele era um pintor de porcelanas e até hoje a cidade deles é conhecida no mundo inteiro pela fabricação de cerâmicas e porcelanas. E na época, essa era a principal fonte de riqueza da região. Então a família dele preparou ele para que ele pudesse comercializar as porcelanas mundo afora. E então ele falava 11 idiomas, nada mais, nada menos. De repente falasse até mais. Bom, Hahnemann recebeu uma bolsa de estudos na Academia de San Afra, que fica na cidade dele mesmo, e desde o início ele foi muito notado pelos seus colegas e professores. Ao terminar, ele escreveu um artigo intitulado A Curiosa Construção da Mão. Então ele descreve minuciosamente a sensibilidade da mão e como ela trabalha. Tenho muita vontade de encontrar esse artigo e lê-lo. Ainda não encontrei. Se alguém souber, me diz onde se encontra. Bom, nesse momento ele já mostrava o interesse dele pela cura e pelas pessoas. Então ele foi estudar medicina e ele começou a estudar medicina e fez um estágio no Hospital Escola de Viena, porque lá as faculdades em geral elas não permitiam que os alunos, que os médicos tivessem um contato direto com os pacientes. Né? Não era um hábito comum, quem fazia, quem mexia, quem tocava no paciente era apenas os enfermeiros, né? Os auxiliares. Então ele queria ter um contato maior com as pessoas e então por isso ele se dirigiu a Viena e esse hospital escola estava vivendo um momento hipocrático com o início do humanismo e a retomada da filosofia grega muito importante. E por que é importante a gente saber desse detalhe sobre Viena? Porque foi Hipócrates, né, que ele é considerado o pai da medicina, quem declarou a frase que todo homeopata fala o dia inteiro, que é similia similibus curentur. Isso significa semelhante cura semelhante. E isso é a base da homeopatia. Também foi Hipócrates que demonstrou que a doença era um processo natural do corpo e que os sintomas são reações do organismo contra a enfermidade. E cabia ao médico somente o papel de ajudar as forças naturais do corpo, né, ajudar, auxiliar o organismo a restabelecer a sua saúde perdida. Então, aos médicos hipocráticos, eles se limitavam a dar as condições de recuperação ao paciente, que era higiene, expurgos, repouso, dieta. E isso, pelo menos, impedia que os doentes fossem submetidos a tratamentos mais agressivos, que na época eram bem comuns, e muitas vezes eles eram mal concebidos, venenosos, e acabavam mais matando, prejudicando as pessoas do que realmente salvando vidas. Então, lá em Viena, ele podia observar e participar de perto, né, toda essa reestruturação. Ele podia sentar realmente do lado do leito do paciente. Mas, após muitos dias, muito tempo né, realmente dias, é como está na biografia, de trabalho intensivo, ele se retirou. Ele se retira bem desgostoso, sentindo que foi todo um fracasso, porque ele estava desgostoso com o valor dos remédios que ele estava receitando, do que ele sabia e das teorias que ele sabia. Então ele se retira e diz o seguinte: há um Deus que é todo bondade, todo sabedoria. Deve haver, por ele criado, um meio certo de curar as doenças, porque este meio certo de curar as enfermidades ainda não foi encontrado.
Então, quando ele finalizou a universidade, ele escreveu uma tese sobre as enfermidades da alma, os loucos, pois ele estava espantado com os castigos e torturas empregados nos manicômios da época. Então, com isso, ele se torna ainda mais firme no desejo de encontrar uma terapia que fosse um método terapêutico que tratasse o paciente como uma pessoa de uma forma mais humanizada e holística. Né? Talvez ele não usasse essa palavra, mas era essa a ideia, né? De ver a pessoa como um todo. Então, quando ele termina os estudos, ele começou a trabalhar como médico de um barão, da família de um barão. E esse barão, ele administrava minas, muitas minas, então Hahnemann tinha contato direto com mineiros. E ele pôde observar como os mineiros adoeciam, como é que eles desenvolviam os sintomas deles. Então Hahnemann começou a compilar os sintomas, observar e compilar. Ele era muito querido pela família desse barão e ele foi iniciado na ordem da maçonaria, que na ocasião a maçonaria detinha os segredos da alquimia. Só que um dia, na vasta biblioteca do barão, lendo a fábula O Lobo e o Cão, de La Fontaine, Hahnemann se deu conta que ele tinha perdido a liberdade, que ele não estava vivendo bem de acordo como ele imaginava. Então ele, né, da forma que ele queria viver a medicina. Então ele se despede da família do barão dizendo o seguinte: o verdadeiro médico é aquele que vai atrás dos enfermos, sem descanso os busca, luta desesperadamente contra a enfermidade. Se instala à cabeceira do enfermo, de todos os enfermos, do maior número deles. Só assim se adquire ciência. Esse é o fim supremo de minha vida. Então ele se muda e para se manter ele começa a trabalhar como químico de uma farmácia e também como tradutor. Nessa farmácia ele conhece a Joana, que vem a ser sua primeira esposa. Eles têm 11 filhos. Bom, ele trabalha, sobre realmente a vida pessoal, assim, né, a gente só tem 2 marcos importantes, que é o casamento com a Joana e depois com a próxima esposa, porque a Joana faleceu. Nessa farmácia ele realiza importantes trabalhos na química e na higiene industrial. Em 1790, ao traduzir a matéria médica do escocês William Cullen, Hahnemann achou muito estranha o que William descrevia sobre a eficiência da quina no tratamento da malária. Então ele pensou e disse: eu vou fazer um teste comigo mesmo. Então ele disse o seguinte: tomei como experiência 2 vezes ao dia 4 dracmas de boa quina. Meus pés e as extremidades dos dedos logo ficaram frios. Fui ficando lânguido e sonolento. Depois ocorreram palpitações de coração e o pulso ficou fraco. Ansiedade intolerável, tremor, prostração de todos os meus membros. Em seguida, latejamento na cabeça, vermelhidão das faces, sede e, resumindo, apareceram todos esses sintomas que são ordinariamente característicos da febre intermitente, um após o outro, sem, no entanto, o frio peculiar e o calafrio. Em suma, até mesmo esses sintomas que ocorrem regularmente e são especialmente característicos, como o embotoamento da mente, aquela espécie de rigidez dos membros e, acima de tudo, a desagradável sensação de entorpecimento que parece ocorrer no periósteo, espalhando-se para todos os ossos do corpo, tudo isso apareceu. Esse acesso durava 2 ou 3 horas de cada vez e só reaparecia se eu repetisse a dose. Caso contrário, não. Interrompi a dosagem e fiquei com boa saúde. Então, essa experiência o fez relembrar o conceito da similitude, da cura pelos semelhantes. E dessa forma, ele aplicou a droga em um indivíduo doente e obteve resultados positivos, confirmando assim o conceito hipocrático, sendo este o marco inicial da sistematização da homeopatia. Em 1810, ele publicou a primeira edição do livro Organon da Arte de Curar, que é a obra base da homeopatia para nós até hoje. E outra grande contribuição para a saúde da humanidade
foi a identificação de um desencadeador do processo de doenças crônicas, ao qual ele chama de miasma. Com 80 anos, ele já estava viúvo e se casou pela segunda vez com uma francesa que se chamava Melanie Derville. E foi com ela viver em Paris. Mas neste momento ele já vinha sido perseguido, ele já tinha algumas inimizades, né? Bom, ele era ariano, estou de brincadeira. Então, médicos ortodoxos e farmacêuticos estavam lutando para que ele não pudesse, né? Para que ele não aplicasse a homeopatia. E os médicos franceses resolveram tentar impedi-lo de trabalhar. Mas eles receberam a seguinte resposta: Hahnemann é um sábio de grande mérito. A ciência deve ser para todos. Se a homeopatia é uma quimera ou um sistema sem valor, cairá por si própria. Se ela, ao contrário, é um progresso, se expandirá apesar de nossas medidas proibitivas. E a academia deve lembrar-se, antes de tudo, que tem a missão de fazer progredir a ciência e de encorajar as descobertas. Assim, Hahnemann exerceu a homeopatia com muito sucesso até os 88 anos de idade. Ele faleceu no dia 2 de julho de 1700... Ele faleceu dia 2 de julho de 1843 e foi enterrado no cemitério de Montmartre, mas a sua fama e a popularidade sobreviveram à sua morte, e em 1898 seus restos mortais foram transferidos para o cemitério Père-Lachaise, junto aos imortais da França. E hoje a homeopatia é praticada em diversos países e apesar de Hahnemann ter nos deixado uma base e princípios muito sólidos através de grandes homeopatas e estudiosos, ela continua se desenvolvendo. Novas descobertas vão sendo feitas, mais pessoas são curadas e ela chega cada vez a mais e mais pessoas. Então eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho da vida dessa pessoa incrível, que se você gostou, então se inscreva aqui, pode curtir, comentar, compartilhar. Eu estou aqui para popularizar essa terapia e contribuir para a sua saúde e bem-estar. Muito obrigada!